Salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo, desta terça-feira, dia 7. Se chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva e deixa o like para mais vídeos, tá ok? Como eu falei para vocês, vou deixar tips nessa data FIFA, se tiver alguns jogos que dá pra gente fazer alguma coisa, se não tiver jogos que a gente conhece, a gente vai ficar de fora. Teremos aqui jogos no Paraguai, Brasileirão Série B e na Bolívia. No momento eu tô acompanhando aqui, do lado da tela, ó, aqui ó, o Limbe iniciou vencendo, tá perdendo de 2-1, a gente foi no over 2,5, já saiu. E o Botafogo com empate, o Botafogo tá ganhando de 1-0. Mas jogo bem no início aí, tudo pode acontecer. Beleza? Então vamos embora para o que interessa. Jogos aqui só a parte da noite. Cara, tem terceira divisão da feminina, quarta divisão de Uganda. Não, rapaziada, eu sinceramente, eu poderia muito bem fazer como 90% faz, pegar esses jogos aí e botar pra vocês, mas eu não acompanho, eu não faço, então eu prefiro não fazer assim que eu costumo trabalhar, beleza? Mas se você tiver vontade pra fazer, fique à vontade, boa sorte e seguimos. Vamos iniciar aqui às 7 horas da noite, tem jogo aqui no Paraguai, entre o Cerro Porteño e o Sol de América, às 7 horas da noite. Aqui é as oitavas de final da Copa do Paraguai. Vamos pegar os últimos 5 jogos em casa do Cerro. Ele vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Fora de casa, o Sol de América vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Mas o que a gente pode ver aqui é que é times que se envolvem geralmente em muitos gols, né? Quando joga em casa, ó, tem um jogo aqui 24, 0-0. Outro jogo o Cerro venceu. Outro jogo o Cerro venceu. Outro jogo o Sol de América venceu. E outro jogo o Cerro venceu. É um clássico lá. Um jogo que é bem parelho, eu acho que não tem essa odd, devia estar um pouco mais alta para o Cerro Porteño, apesar de vir levar vantagem em alguns jogos. É um time melhor que o Sol de América, tá ok? É um time melhor, mas é um jogo que eu vou deixar para a linha de gols. O jogo aqui para over 1,5, o jogo para ambas marcam. Vou preferir ficar na linha de gols, principalmente porque pode poupar alguns jogadores ali. Vamos agora para Série B. Série B tem um jogo interessante aqui na rodada 31. Às 8 horas da noite, o jogo do Amazonas e o Criciúma. O Criciúma é o terceiro colocado com 50 pontos. Vem de 2 vitórias, 2 empates, uma derrota, tá 2 jogos que não vence. Vai enfrentar aqui um dos piores times do campeonato, o Amazonas, tá? É o vice-lanterna, tá 3 jogos que não vence, dos últimos 5 só vencer 1. Se a gente pegar os jogos do Amazonas dentro de casa, ó, ganhou apenas 1 dos últimos 5, mas aqui, ó, sempre fazendo seus golzinhos aí. Se a gente pegar o Criciúma, fora de casa, ele tá invicto, 2 vitórias e 3 empates. Vamos aqui para confrontos entre eles, o último jogo, ó. O último jogo aqui foi 3-2 para o Criciúma dentro de casa. A odd tá pagando no momento 2,57 para o Criciúma e 2,65 para o Amazonas. Por mais que o Criciúma seja e esteja jogando futebol melhor que o Amazonas, não só pela classificação, mas se você for olhar também no desempenho dentro de campo, que você pode pegar esse Lei Amazonas no ao vivo, mas prévia, vou deixar esse over 1,5, está pagando muito bem. É um jogo que as casas não entendem que seja um jogo over, e eu acredito que saia pelo menos 2 gols nesse jogo. Então para mim o over 1,5 aqui, para mim, tem muito valor aqui nesse jogo entre Amazonas e Criciúma. Outro jogo às 8 horas da noite é o jogo do Nacional Potosí, aqui às 8 horas da noite também. Aqui é a Copa lá da Bolívia, ó, o Nacional Potosí está em terceiro colocado no grupo A, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e o adversário é o Universitário de Vinto, que é o último colocado aqui do grupo D, tá beleza? A odd, claro, vai estar pagando um favoritismo para o Nacional Potosí, que é um time melhor, um time de tradição lá na Bolívia, vem jogando melhor, claro, não está disparado na liderança, mas é um time bem melhor do que o Universitário, e para mim aqui é Nacional Potosí para vencer o Universitário de Vinto. Beleza? Outro jogo também na Série B é o jogo do Goiás contra o CRB às 9h30 da noite. O Goiás é o vice-líder do campeonato com 51 pontos. Tá invicto dos últimos 5, se você olhar por esse lado. Mas se você olhar por outro lado, só ganhou um jogo dos últimos 5 e tá 3 sem vencer. Já o CRB tá em 10º colocado com 43 pontos. Vem de 3 vitórias e 2 empates. Se a gente pegar em casa do Goiás aqui, ó, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Fora de casa o CRB vem muito mal. São 4 derrotas e uma vitória. Vem de 3 derrotas consecutivas. A odds, não, vamos pegar aqui confrontos entre eles aqui. A gente tem muito tempo aqui, ó.
CRB venceu em casa, CRB perdeu fora em casa e em casa saiu 1 a 1 o último jogo. Vou levar só em consideração os últimos 3 jogos, que são 2 empates e 1 vitória do CRB. Mas você tem que levar em consideração porque os 2 jogos foram na casa do CRB e agora o jogo é na casa do Goiás. A odd 1,85 para o Goiás e 3,75 para o CRB. Para cá eu vou deixar Goiás com empate. Quero que o Goiás vença ou pelo menos empate esse jogo diante do CRB às 9h30 da noite, tá ok? Para finalizar, vai ter o Botafogo de São Paulo contra o Paysandu. Jogo com mando de campo do Botafogo de São Paulo. 2 times lá na parte de baixo da tabela, o 18º contra o Lanterninha, o 20º. Se pegarmos aqui o último confronto entre eles, 1 a 0 Paysandu, 1 a 1, 1 a 1. Geralmente aqui só em 22 que saiu aqui 4 a 1, mas geralmente não quando se enfrentam não é jogos para muitos gols, tá ok? O under 2,5 eu acabo achando um pouco puxado ali, que a Série B ela não é um campeonato muito over, mas o over 1,5 ultimamente vem batendo bastante, mas eu vou deixar aqui o under 3,5, o abaixo 3 gols e meio entre Botafogo e Paysandu. Lembrando sempre, rapaziada, ó, o Botafogo pegou empate. Lembrando sempre, rapaziada, você está na data FIFA. Está na data FIFA, então poste com menos valor. Se você puder estudar um pouco mais, é uma ótima opção. O que eu faço? Eu trabalho menos, diminuo muito os valores que eu trabalho. Então eu vou em alguns jogos que eu acho que realmente tem valor ali, que tem alguma importância. Eu prefiro trabalhar desta forma, beleza? Suave? Então, boa sorte a todo mundo. Tamo junto. Gestão de banca sempre. E claro, meu parceiro, não faça bobagem nessa data FIFA. Logo, logo terá jogos aí. Não precisa de desespero. Tamo junto e até a próxima.